Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui no meu canal Vidas Feridas Refúgio em Cristo. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. É difícil sair da bruxaria e da macumba? Eu te digo que sim, é muito difícil mesmo. São muitas seduções, fácil de entrar, difícil para sair. Eu vou te contar tudinho, acompanhe comigo. A gente vai entrando num mundo de paranoia. O material com que a gente começa a ter contato, os livros, os filmes, as pesquisas na internet, eles vão começando a apontar para uma paranormalidade. Então a gente vai começando a acreditar que a gente pode mover as coisas, que quanto mais a gente praticar, mais forte a nossa energia vai estar e a gente vai ter superpoderes, poderes de ler mente, telepatia, que a gente vai começar a ter visão dos nossos espíritos guardiões, os guias, que a gente pode começar a ter premonição, ver aquilo de ruim que vai acontecer com a gente ou com alguém e a gente se prevenir. Só que aos poucos a gente vai começando mesmo a ter muito pensamento ruim. Algumas coisas acontecem, né, para mostrar que você deve continuar mesmo, que você está no caminho certo, né, para mostrar assim, olha, tá vendo, as coisas que eu te falei realmente acontecem. E pessoas vão aparecendo no nosso caminho e vão dizendo que a gente tem mediunidade, que a gente tem que desenvolver esse lado espiritual, que a gente pode começar a ver, né, anjos da guarda e tudo mais. É uma beleza. E daqui a pouco, não demora muito, a gente começa a ter contato com o tarô. Alguém vem e conta pra gente que a gente tem que estudar o tarô porque a gente tem talento para aquilo. É um círculo vicioso que nunca tem fim. E não demora muito, a gente começa a chegar numa parte da pesquisa que vai ficando muito forte, que é sobre as regressões, e todas elas são mirabolantes, né? Nunca uma pessoa foi escravo, ou a pessoa era pobre, ou a pessoa vivia apanhando, sempre a pessoa era da nobreza, tinha riqueza, foi rainha do Egito, olha o seu cabelo, a sua franja cortada desse jeito porque na vida passada você foi rainha do Egito, pesquisa para você ver como ela parece com você. Eu nem sei, gente, quanto tempo eu passei pesquisando rainha do Egito para ver quem parecia comigo. Eu entrei numa loucura, eu queria saber o nome. E sempre na nossa vida passada a gente foi cercado por beleza. Nunca ninguém foi feio, nunca ninguém perdeu o olho, nunca ninguém ficou sem perna. Era uma coisa, sempre foi uma coisa linda. E sempre na vida passada nós tivemos mortes estranhas. E por isso essas mortes estranhas explicam o nosso medo de água, explica o nosso olho torto, explica o nosso medo de fogo, porque morremos queimados, explica a nossa pobreza, porque na outra vida eu fui muito rica, pisei nas pessoas. E a gente começa a ter cenários estranhos nos nossos sonhos, a gente começa a ter sonho repetitivo com lugares, sempre os mesmos lugares. Eu sonhava muito com um lugar com folhas vermelhas, sempre o chão forrado de folhas vermelhas. Muitos anos eu sonhei com isso. Aí eu tive a oportunidade de ir para a Coreia do Sul, cheguei lá na cidade de Incheon, e lá tem um lugar que é reservado aos soldados da Segunda Guerra. Tem um memorial lá, um pequeno cemitério. Eu sei que eu cheguei lá, um clima um pouco estranho. Quando eu olhei para o chão forrado de folhas vermelhas, bem do jeito que eu sonhava. Não sei se aquilo é bom, se não é, eu sei que eu não gostei daquilo. Então, não é um bom sinal dessas coisas que começam a aparecer nos nossos sonhos. Então começa a maratona. Muitos livros de bruxaria. A gente gasta muito e a gente lê tudo aquilo. Eu ganhei livro até dos Estados Unidos,
simplesmente eles vieram para minha mão, assim como num passe de mágicas. E a gente começa a entrar numa coisa de chá, tudo é chá. Chá para dormir, chá para dor de estômago, chá porque é chá. Muito contato com a natureza, essa até é a parte legal, tá? Da comida saudável. Eu aprendi a respeitar muito a natureza por meio da Wicca. Então, tudo que é ruim não é 100% ruim. Tem uma coisa boa ali também, né? Então, essa foi a parte boa. Só que tem um problema. Essa parte boa é a parte da sedução, tá? Que a gente começa a pensar, tá vendo? É bruxaria branca, é tudo do bem, é da natureza, é comida saudável. Então, aí começa a sedução. E depois vem rituais na mata, rituais em casa, a gente já não respeita mais a casa dos pais da gente, eles estão lá chorando porque a gente está fazendo o ritual, só que a gente não quer nem saber, porque o egoísmo começa a tomar conta da nossa alma. Muitos incensos, compra um monte, gasta-se horrores. Incenso de todos os cheiros, de todas as frutas, velas coloridas, vela para Deus Sol, para Deus Vento, para a entidade X, Y, Z. Simpatias que não acabam mais. Simpatia para arrumar namorado, simpatia para curar resfriado, simpatia para benzer a casa e simpatias que não acabam mais. É a macumba ali já disfarçada entrando na nossa vida. E não demora muito, começa a ilusão sobre o tarô. Alguém chega para nós e fala assim: nossa, como você é sensitivo, você seria uma boa leitora de tarô e ajudar muita gente. E aquilo fica na nossa cabeça, fica dias na nossa cabeça, até que a gente encontra um site que liga o Wicca a tarô. E a gente começa já a gastar um monte, tá? Com vários tipos de tarô. A gente aprende sozinho, tá? Porque o capeta, ele ensina a gente, né? E até que a gente tem o primeiro cliente. Bom, primeiro a gente treina com a gente mesmo, depois tem o primeiro cliente. E o primeiro cliente vai lá, faz as perguntas, né? Nisso, o mal já está na casa desse cliente, dessa cliente há muito tempo. Então o mal sabe tudo o que acontece lá. E o mal, né, vai inspirando essas perguntas no cliente. Então o cliente faz a pergunta e o mal vem, né, nos meus ouvidos e me inspira a resposta. Né, porque o mal já sabe, já estava lá há muito tempo espiando a vida da pessoa. E eu acabo acertando aquela pergunta, né? A pessoa nem fez em voz alta, só pensou. E aí nisso eu vou ganhando mais clientes e o mal começa a dominar a minha mente. É dessa forma que acontece. É um buraco sem fundo, é uma ilusão, é um círculo vicioso que nunca mais tem fim. Então começam os rituais de bruxaria. Um dos primeiros que acontece é a dança em volta da fogueira. Muita gente gosta de fazer isso, é fácil encontrar amigos que façam isso com você. Se você não encontra ninguém, vai sozinho mesmo. Ali a gente já começa a riscar no solo a estrela de 6 pontas, de 5 pontas, tá? E ali começam os rituais todos, né? Então a dança em volta do fogo é um dos primeiros rituais que a gente faz. Então ali mal sabemos nós que já se começa a invocação do mal. E as seduções são várias. A gente encontra na internet explicação sobre livros maravilhosos, livros secretos, livros celtas, com várias histórias interessantíssimas, magia, caldeirão e bola de cristal, e a gente gasta com aquilo. Então é tudo ilusão, é tudo sedução, parece que é uma coisa boa, só que o que está por trás disso tudo, desse pensamento, dessa vontade de adivinhação, não é coisa de Deus, porque Deus não precisa disso, a gente não precisa de nada disso para a gente ser portador das palavras de Cristo
Então toda essa parte aqui é a parte interessante, a parte gostosa, a parte da hora da Wicca. E uma coisa muito forte, muito mesmo, que tem na Wicca é o domínio sobre a natureza, né? O nosso domínio sobre a natureza. Então é muito comum quando está chovendo muito, quando tem goteira na nossa casa, o que nós fazemos? Nós colocamos as mãos para fora da janela, tá? Em direção às nuvens e falamos assim: imponho minhas mãos e peço aos deuses que a chuva pare. Peço a Iemanjá que as chuvas parem. Peço ao Deus do vento que as chuvas parem. E olha que a chuva para mesmo. A chuva para mesmo, tá? Isso funciona. Só que o preço que você paga depois é tão alto que eu acho que é melhor deixar a chuva cair. Se você está me ouvindo e você quiser fazer o teste, faça. Mas depois você vai ter a consequência. Então, se você quer fazer, eu peço que você continue assistindo esse material. Ele é um material curto. E se você, quando chegar no fim, você achar que vale a pena, tudo bem. Mas eu peço que você assista antes, tá? Porque o preço vai ser muito alto. Você começa a cair num buraco sem fundo. Não tem fim mais aquilo. É cada dia mais. É mais simpatia, é mais incenso, é mais essência, é mais tarô diferente um do outro, é mais livro. Nunca a gente está satisfeito. É uma sensação de vazio, sabe? A gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Nunca a gente está completo. Nunca é suficiente. Sempre tem que ter mais. Eu tenho que conhecer mais, tem que ser mais espíritos. E aí chega uma hora que a Wicca não dá conta. A gente precisa de mais e a gente vai buscar em outros lugares. A gente vai buscar na Umbanda, vai buscar no Candomblé. Então não preenche o vazio, porque não é uma coisa de Deus. E quanto mais a gente procura, mais enrolado naquele problema a gente fica, sabe? Não vale a pena, não. E aí é bem isso mesmo, sabe? É tchau inocência, olá malícia. Aquela parte de Deus que está na gente, aquela parte bonita, a parte da crença, a parte de Jesus, ela começa a ir embora. A gente já não acredita mais, a gente vai deixando de rezar para Jesus para rezar para Iemanjá, rezar para Oxalá. E dizem ainda que Oxalá é Jesus. Oh meu Deus, essas pessoas não sabem o que falam. E a gente começa a rezar para outra turminha, sabe? Outra turminha. Então Jesus vai ficando para trás, Maria vai ficando para trás. Então a nossa parte divina começa a ir embora. E a estrada que a gente começa a trilhar é essa daí, toda torta, difícil de chegar ao fim, porque ela não tem fim. É cada vez um buraco maior que vai acontecendo na nossa frente. E aquela estrada reta, que era a nossa vida, estrada certa, estrada bonita, florida, ela vai acabando. Os nossos sonhos vão piorando, pesadelos, tudo de ruim começa a acontecer na nossa vida. Então, porque é a malícia do nosso espírito que começa a tomar conta do nosso corpo, do nosso pensamento, da nossa alma. E depois, para sair disso é muito difícil. Então aqui, quando chega nesse ponto aqui, ó, que a gente já vai deixando de rezar para Jesus, aí o problema começa a ficar enorme. Então, olha só para você ver aonde vai a sedução. Num determinado dia, nisso eu já estava uns 4 anos na Wicca, já estava frequentando a Umbanda também. Eu sonhei que eu tinha voado, tá? Era de noite, eu estava voando, atravessei o céu cheio de estrelas e eu fui até um lugar que era um vale, né? Para quem não sabe, vale é uma montanha de um lado, uma montanha do outro e aquele vale que fica no meio das duas montanhas, aquela baixada. E ali eu vi muitas pessoas em sofrimento, muitas pessoas. Não tinha fogo, não tinha labareda, não tinha lava.
tá? Não tinha nada disso, eu não sei o que era aquilo, eu só vi um monte de gente ali sofrendo e eu sentia o sofrimento delas. Foi uma coisa muito forte, fiquei com uma sensação ruim durante o dia todo, tá? Não foi legal. E eu perguntei para a entidade o que era aquilo. E a entidade me disse que eu tinha sido levada até o umbral, né? Para os espíritas e umbandistas e pessoal do candomblé, umbral é um lugar de sofrimento, seria mais ou menos entre o purgatório e o inferno. Então eu tinha sido levada até o umbral. Não sei se aquilo era verdade ou se foi uma ilusão que colocaram na minha mente. Então tem assim a parte interessante que você começa a ter as viagens astrais. Seu espírito sai e vai por aí conhecer as coisas, né? A viagem astral, muitas pessoas forçam isso. Só que nessa hora, o espírito nosso sai, quem entra é o demônio, porque ele é um tipo de possessão. Ele começa a tomar conta do nosso corpo. Então, essa foi a parte que me deu sedução, tá? Nossa, meu Deus, olha para onde eu fui, tem história para contar. E ao mesmo tempo é a parte triste, porque ali foi quando eu comecei a ser totalmente possuída pelos espíritos maus. Eles começaram a tomar conta do meu espírito nessa altura. Então, ainda assim, é uma sedução. A gente acha que é uma coisa muito legal, mas ali começa já a parte bem preta da coisa. Bom, mas e aí, né? Para sair disso tudo, como é que faz? Quais são as consequências? Uma das primeiras consequências que você tem é a paralisia do sono. Quando você começa a pensar em parar, a sua vibração, tá? Que você está querendo parar, ela chega até os espíritos maus e eles recebem aquilo e eles sabem que tipo de pensamento você está tendo. Então começa o terror noturno, que envolve paralisia do sono, pesadelo com demônios, vampiros, bois e etc. A paralisia do sono acontece quando você está dormindo, a sua mente está acordada, o seu corpo ele está totalmente paralisado e a sua mente está acordada. Você sabe que tem alguém ali. Todos os relatos do mundo todo, 100% deles relatam forças do mal nessa hora. Então, você tenta abrir o olho, você não consegue. Dentro da sua mente, você está escutando alguém falar com você. Olha, tá vendo? Chama Cristo para ver se ele te salva. E eu fiquei ali gritando, né? Cristo, me salva! Tá vendo? Ele não vem, tá vendo? Só você tá aqui sozinha. E para você sair daquilo lá é a coisa mais difícil do mundo, porque o seu corpo não responde ao seu comando cerebral. Você manda sua mão se mexer, ela não se mexe. Você manda seu olho abrir, ele não abre. E às vezes a gente demora muito tempo, mais de meia hora, para conseguir começar a acordar. Então você abre um pouquinho o olho e já fecha de novo. Abre um pouquinho o olho e já fecha de novo. Tenta gritar, o grito não sai. É a coisa mais horrível. E teve um episódio na ilha de Zanzibar, na Tanzânia. Não vou me lembrar o ano agora, mas faz pouco tempo, em que todas as mulheres da aldeia, eles são muçulmanos, todas as mulheres, todas, 100% delas, na mesma noite, foram atacadas por espíritos estupradores. Todas foram estupradas por espíritos e tiveram paralisia do sono. Num desse episódio, uma senhora morreu. Tá? Todas as mulheres foram estupradas. E a partir daquilo, elas não dormiram mais. Elas tinham medo de dormir e serem atacadas de novo. E quando elas dormiam, tinha que alguém ficar acordado, vigiando para ver se elas tinham algum comportamento estranho. Então foi um trauma para todas aquelas mulheres. Né? Então elas não eram feiticeiras,
mas elas não tem Jesus como mestre, né? Então talvez seja isso. Então todas elas, tá, foram estupradas durante a paralisia do sono, tá? E o que acontece também, muito estrangulamento. Eu já sofri estrangulamento, já tendo saído disso há muitos anos, e acordei, eu não conseguia respirar, e uma tosse muito estranha, então demorou um pouco para eu entender que aquilo foi uma tentativa de estrangulamento. Então isso também pode acontecer, tem que tomar muito cuidado. Graças a Deus comigo não aconteceu nada pior. Né? E depois, já nos últimos, já vem a possessão demoníaca. Vem incorporação, né? As pessoas começam a emprestar o corpo para entidade, para espírito, não sabe o que é aquilo, não está vendo, não tem certeza. Então, quando a pessoa ela empresta o corpo para fazer o ritual, ali está acontecendo uma possessão demoníaca. Então, ela acha que está fazendo um bem para um espírito, mas não é. Porque espírito bom não vai ficar preso nesse mundo querendo entrar no corpo dos outros. Então, possivelmente seja um espírito já em decadência, o espírito já deformado ou mesmo demônios. Então, se você brinca aí, que tem a brincadeira do copo, brincadeira de fazer pergunta, vários tipos aí, se você está tentando emprestar seu corpo para espírito, sai fora, sai dessa, porque depois eles não vão querer te largar mais. Porque se você emprestou uma vez, eles vão querer sempre. Então, esse estágio aqui da possessão, nossa, para a pessoa depois se limpar disso, vai anos. Então, toma cuidado, se você conhece alguém que empresta o corpo para espírito, alerta essa pessoa. Mas e daí? Como eu faço para acabar com tudo isso? Então, se eu comecei, tem que ter um jeito de acabar. Então, eu digo para você ter a paciência. Tenha paciência, porque a libertação não vai vir de uma hora para outra. Você ficou anos fazendo aí bruxaria, rituais, macumbaria. Então, tem que ter paciência para receber a sua libertação e a cura. Sempre muita fé em Cristo, muita fé na Virgem Maria, se você for católico. Muita fé, muita vida de igreja, culto, missa. Provavelmente você vai precisar de exorcismo do grupo de oração. Eu indico um grupo de oração carismático, porque é bem mais forte do que grupo de oração evangélico, digo por experiência própria. Renúncia diária. Eu vou deixar aqui o card para você depois, de um compilado de orações. Lá tem oração de renúncia, oração de purificação. Tem 5 ou 6 num áudio só. Muita caridade. Se você já faz, triplique. Triplique e ofereça isso ao amor de Jesus. Jesus, eu te ofereço essa caridade pela minha cura e libertação, né, do mal que eu fiz, mal espiritual que eu causei a mim mesma. Muito terço diário. Baixe MP3 no seu celular, vá ouvindo, durma ouvindo o tercinho e MP3. Eu faço isso todo dia. Peça ao seu anjo da guarda que te proteja, te ajude e vá se limpando disso, de ódio, falta de perdão, porque senão seu anjo da guarda não vai aguentar ficar perto de você. Para ele ficar perto de você, você tem que ser bom. Muita perseverança. Persevere, acredite, continue. Vai ser difícil, vai ser muito difícil, eu não vou mentir para você. Você vai precisar ser muito forte, mas não desista no meio do caminho e busque o conhecimento de Deus, que a ignorância de Deus é que leva a gente a esses erros terríveis de bruxaria, feitiçaria, macumba, candomblé e tudo mais. Faça a oração do Magnífica em Lucas. Leia Efésios 6, peça a armadura de Deus.
Oração de São Bento, todo dia, várias vezes ao dia, que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Então, todo dia, oração aos antepassados. Peça a Deus, ao Espírito Santo, que pegue a água do seu batismo e jogue nas gerações anteriores, certo? Para aquelas pessoas que faziam macumba, feitiçaria e que também foram vítimas disso daí. Porque você libertando os seus antepassados, você também vai ser liberto. Oração de purificação, todo dia. Grupo de oração de preferência carismático, eles têm bastante experiência nisso. Água benta e óleo bento, peça ao pastor, ao padre para benzer para você. Olhinho bento você compra nas casas católicas ou evangélicas, é bem baratinho. Recomendo a você fazer a escravatura a Maria. Torne-se escravo de Maria, servo de Maria. Informe-se com o padre da sua paróquia o que é isso, vale muito a pena. Leitura da Bíblia, todo dia, pega um salmo, vai rezando cada dia um. E o mais importante, queima de objetos satânicos, tá? Então você vai ter que queimar tudo. Esse que é o mais difícil, eu vou dizer para você que é o mais difícil, que a gente tem apego aos livros, aos incensos, essências, simpatia. Mete gasolina, tá? Já vou te dar o conselho. Vai no posto, compra gasolina, porque o álcool não vai apagar, não vai queimar. Dependendo do nível da sua negritude espiritual, para mim eu tive que usar gasolina. O álcool não deu fogo, não queimou nada. E eu tive que ir fazendo a oração do credo enquanto isso para que pudesse queimar. Tá? Então, queima tudo, queima imagem e não dê para ninguém. O que não serve para você não serve para o outro. Não põe no lixo, que sempre vai ter alguém que vai pegar. Tá? Quebra, destrói, queima tudo. Tá? Queima tudo isso. Depois de queimado, quebrado, destruído, você põe no lixo e sempre fala: estou quebrando em nome de Jesus, estou queimando em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, tá? Faça isso, queime tudo que você tiver, tudo, não fique com nenhuma medalha, não fique com nada, orgonite, se alguém te deu com esse fim, tá? Queima tudo, vai na fé, vai que vai. Espero ter te ajudado. Quaisquer dúvidas que você tenha, pode deixar nos comentários ou também pode colocar o seu nome para orações. Espero ter te ajudado de verdade. Tudo isso que eu relatei a você, eu passei por tudo, foi muito sofrimento. Então, se eu puder ajudar alguém a evitar tudo isso, eu realmente quero ajudar. Então, espero que você tenha gostado e estou aqui para o que você precisar. Fica com Deus.